No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. 7h03, estamos de volta com o Radar de Notícias, já com a gente aqui o advogado César Sansoniuk, especialista em área condominial, é isso mesmo? Condominial. E também síndico profissional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas têm muitos problemas e às vezes é um assunto que às vezes não é muito debatido, César. Problemas em condomínio, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, Virgílio, Bom dia. Rodrigo, bom dia. Ô César, nós vamos comentar ontem, falando com os amigos que você viria aqui, uma pergunta que surgiu. Um dos principais problemas de condomínios na hora de distribuir as vagas de garagem, César. Certo. Como isso deve ocorrer por parte do condomínio e como também o morador deve se portar nesses momentos? Bom, Rodrigo, viver em condomínio é uma arte, né? E viver em condomínio requer que haja a aplicação de regras. Então tudo em condomínio é regra, né? E a questão de vagas de garagem requer que haja uma regra dessas distribuições. Por exemplo, há condomínios em que você tem vagas cobertas e descobertas. Há condomínios em que você adquire um apartamento, uma unidade habitacional com vaga coberta. E há outras unidades com vagas descobertas. Então o que acontece? Na hora do sorteio, aqueles que adquiriram com vagas cobertas serão contemplados sempre com essa vaga coberta. E aqueles que adquiriram com vaga descoberta serão contemplados sempre com vagas descobertas. Ocorre que também há condomínios que têm vagas cobertas e descobertas, mas depende apenas do sorteio, ou seja, ninguém adquiriu exclusivamente a vaga coberta ou a descoberta, né? E nesse instante, de acordo com o que é previsto em convenções condominiais, regulamentos internos, haverá um sorteio. E esse sorteio se renovará habitualmente a cada 2 anos, mas também essa habitualidade da renovação dos sorteios vai depender daquilo que for convencionado em assembleia. Olha, já tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte sobre esse tema aí. O André Siqueira, do Jardim São Domingos. Bom dia, André. Gostaria de saber se o síndico do condomínio tem o poder de delimitar vagas de para motos sem ter assembleia. Como eu disse, né? Então vamos lá, a gente tem basicamente algumas regras que o síndico deve obedecer. Então existe um regulamento interno, e o regulamento interno vai determinar como as pessoas viverão em relação a espaços, em relação ao que pode, ao que não pode, e neste regulamento interno, assim como uma coisa chamada convenção, que surge no momento em que um condomínio é criado, lá desde a construção, Código Civil e Código de Processo Civil. Essas regras, elas vão determinar como o síndico deve fazer. Então, veja bem, o síndico tem o poder, depende do que está escrito no regulamento interno, depende do que está escrito na convenção, mas via de regra, o síndico não tem essa autonomia. A convenção, a assembleia, ela é a lei máxima de qualquer condomínio, César? Ou há alguma lei do próprio país, do próprio estado ou município que regulamente isso? Então, dentro de uma hierarquia de leis, nós temos o Código Civil, que vai falar como regem-se algumas regras dentro do condomínio. Nós temos mais recentemente algumas alterações com o advento do novo Código de Processo Civil, algumas regras em relação à execução de cotas condominiais em atraso, etc. e tal. O regulamento interno, novamente, estou sendo repetitivo, é porque é bom sempre deixar, enfatizar que o regulamento interno e a convenção são instrumentos da vida dentro de condomínio. Tudo depende de assembleia. Então vamos aprovar alguma coisa, a assembleia. Como vai ser? De acordo com o que determinar os presentes na assembleia. Mas a regra máxima dentro de um condomínio é a convenção e o regulamento interno no que diz respeito ao comportamento das pessoas. Certo. Então você falou em assembleia, que é o que decide tudo. Só que a gente percebe que tem assembleias que são verdadeiras batalhas campais, César, e que acabam não se decidindo nada. Saísse pior do que se chegou. Nesse caso, o síndico ele pode bater o martelo por conta própria ou não? Ele tem que tentar até conseguir chegar a um consenso. O síndico não pode bater o martelo por conta própria, né?
O síndico não é o dono do condomínio, né? Ele é a autoridade máxima, mas ele representa os moradores, né? Então o síndico não pode fazer isso. Sempre que um condomínio necessitar adotar alguma providência, seja ela qual for, deverá, caso não conste esta autorização já no regulamento interno, deverá consultar a Assembleia. A questão, Rodrigo, se me permite ser um pouco mais distante na resposta, a questão das batalhas campais em condomínio, em assembleias condominiais, é porque hoje em dia as pessoas, com o advento da quantidade de condomínios que surgiram na nossa cidade, no nosso estado, no país, foi morar todo tipo de pessoa em condomínio, né? E não é uma questão de ser o condomínio, um condomínio de classe elevada ou mais baixa, que você tem os conflitos. Os conflitos, eles existem naturalmente. A relação, né, humana, ela é a relação conflitos, humana, né? Mas sempre por assembleia, seja ele com batalha ou não, mas sempre por assembleia, o que for. Aliás, diga-se de passagem, eu não sei, é bom deixar claro o seguinte: tudo que for, estiver para ser decidido pelos condôminos deverá ser em assembleia. Há formas de convocação, há tempo para se convocar com antecedência. Qual a frequência, César, dessas assembleias? Não há frequência, existe uma frequência, que são existem dois tipos de assembleia. As assembleias ordinárias, aquelas que estão previstas na convenção do condomínio, elas acontecem uma vez por ano, pelo menos, e existem as assembleias extraordinárias. As extraordinárias são aquelas que existirão independente da frequência, mas sempre que houver necessidade de discutir alguma coisa para o condomínio. Ou seja, essa questão de garagem, ela realmente... Olha, o Vinícius Pavani, do Flor da Montanha, ele manda aqui pra gente: o condomínio é obrigado a priorizar vagas maiores para deficientes físicos. Segundo ele, seu pai é cadeirante e no sorteio ele ficou com uma vaga menor, ele está tendo dificuldade para se locomover e estacionar o seu veículo. O condomínio, respeitando uma lei federal, porque sabemos que existe uma lei federal que não é um privilégio, né? Mas privilegia as pessoas portadoras de necessidades especiais. Portanto, sempre que houver um sorteio de vagas de garagem, os portadores deverão se apresentar na Assembleia antecipadamente e eles terão o direito de escolher a vaga que lhe é mais favorável para atender a sua necessidade. Isso é um direito, isso é lei federal. Tá. No caso aqui então do pai do Felipe, já que ele não foi, do Vinícius, já que ele não foi contemplado, ele recorre a quem? Ao síndico? Ele pode recorrer ao síndico, ele pode fazer um requerimento endereçado ao conselho do condomínio e ao síndico, solicitando que seja revista essa situação. Pergunta do Rodolfo, do Cabo Sul. Ele quer saber: o submedidor de água no condomínio deve ser pago pelo condomínio ou pelos moradores se houver vazamento no condomínio? O submedidor seria o individual? Eu acredito que sim, deve ser o individual. O individual sempre. Tudo aquilo que é individual pertence exclusivamente àquele morador. Tá. Mas no caso, César, ele faz um recorte ali. Se estiver vazamento na rede do condomínio, no caso. Então vamos lá. Há necessidade de nós separarmos aí. Vamos estabelecer um ponto. Então, é muito comum, eu não sei se a pergunta é essa, mas eu vou tentar responder dizendo assim: é muito comum que você tenha vazamentos de água que às vezes dá infiltração em um apartamento ou outro. E aí você faz uma análise e descobre que o vazamento vem do cano de água do seu vizinho de cima, né? Ou do lado. A responsabilidade nesse caso é sempre do morador que tem a tubulação afetada, não é do condomínio, não é do condomínio. Seria do condomínio se fosse a tubulação de água que serve às áreas comuns do condomínio. Então, a tubulação de água que serve às áreas comuns do condomínio, esse seria a responsabilidade do conjunto total do condomínio, portanto, despesas por conta do edifício, né? Certo. Uma pergunta também que acabou de chegar aqui, ou seja, exatamente com relação a essa questão do encanamento.
você falou que ela é responsabilidade do morador. Mas e a manutenção? Esse morador ele faz por conta própria, ele faz um repasse financeiro para o síndico e o síndico contrata uma empresa para fazer essa manutenção do encanamento no caso? Depende. Se for dentro da unidade, o encanamento é dele e o vazamento está dentro da unidade, a responsabilidade é dele. Se for no encanamento dele, mas é um cano que pertence à unidade dele, mas que passa por uma área comum do condomínio, muito natural isso, né? Aí é uma questão de se debater com o administrador, com o síndico no caso, para saber quem efetivamente pode fazer. Normalmente, se for um encanamento de água que pertence a uma unidade, mas que está com vazamento em uma área comum, o mais adequado seria o condomínio executar a obra, mais as expensas do morador. Ah, perfeito. E já falando em obras, também uma outra dúvida que surge dos nossos telespectadores, é exatamente com relação a essa questão de obras e manutenção em geral do condomínio. Como geralmente deve ser feito isso? Deve ser feito um caixa único para exatamente em momentos de necessidade suprir essa demanda, ou precisa fazer uma obra, faz-se um recolhe momentâneo ali com relação aos moradores? Como funciona isso? Ou deveria funcionar? Vamos lá. Esse é um parágrafo bastante interessante, né? O sujeito, quando ele recebe a sua cota condominial, ele percebe lá que em alguns momentos do ano, ele vê lá existe 5% a título de taxa, vai me falhar agora o nome, mas é fundo de reserva. Então existe um fundo de reserva que normalmente é da ordem de 5% do valor da cota condominial. Esse fundo de reserva, normalmente, ele existe para somar uma certa gordura financeira para o condomínio, para possibilitar em alguns momentos que o condomínio faça obras emergenciais, necessárias, etc. Esse fundo de reserva ele vai ser desabilitado na cobrança da cota condominial, normalmente, sempre que ele atingir o valor de 2 orçamentos mensais do condomínio. Então você tem aí a formação de um fundo de reserva para obras emergenciais, etc. e tal. Então esse dinheiro está separado lá. Da mesma maneira, a convenção condominial autoriza o síndico a executar algumas obras, independente de que tipo de obra seja, não necessariamente emergencial. Mas a convenção condominial autoriza o síndico a fazer obras necessárias até um patamar definido na convenção. Então isso vai variar de condomínio a condomínio. No mesmo sentido, então a gente tem o fundo de reserva, a autorização através da convenção condominial, e a gente tem aquelas obras, às vezes melhoria, uma lavagem da fachada do edifício, a mudança dos instrumentos da academia, compra de brinquedos para a brinquedoteca, construção de pista de caminhada. Então, muitas vezes, o síndico convoca uma assembleia e consulta os presentes em assembleia para saber se eles autorizam fazer esses trabalhos e de que forma vai custear. Então, neste momento, os condôminos reunidos em assembleia, eles podem optar em usar o dinheiro do fundo de reserva, eles podem optar em usar o dinheiro que muitas vezes você tem para fundos dentro das economias do condomínio, ou fazer rateio, né? Então temos ali um determinado valor para fazer uma determinada melhoria, vamos fazer um rateio e a forma de pagamento será assim. Tá. Ou seja, só para complementar essa questão de assembleias, eu vou usar como exemplo ali na região do SECAP, você pega um condomínio ali, por exemplo, que tem cerca de 2 a 3 mil moradores. Qual o percentual de participantes de uma assembleia é necessário para legitimá-la? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, se me permitir, eu quero dizer que me encostou, eu sou síndico profissional de condomínios, né? Além de advogado, também administro condomínio. Tive a oportunidade de morar no SECAP muitos anos, e no Parque SECAP fui síndico do condomínio Rio de Janeiro por alguns meses. Então vamos lá. Conhecimento de causa, nesse caso. Lógico que, como você disse numa das perguntas, né, são verdadeiras batalhas campais. Então tem gente que, assim como na política, deixam de votar porque já estão incomodados com a qualidade dos seus representantes, etc. e tal. Então em condomínio também acontece a mesma coisa. É muito importante que todos participem, mas habitualmente o que a gente tem visto é que apenas 10%, 5%, não passa de 20% as pessoas que participam das assembleias condominiais para decisão. Detalhe que é muito importante,
Num condomínio onde você tem 2.000 pessoas vivendo, né? Condomínios como, por exemplo, lá no Parque Secap, toda vez que é feita uma convocação, ela é feita em 2 chamados. Né? No primeiro chamado, com uma quantidade de presentes, não havendo essa quantidade atingida, em segunda chamada, com a quantidade dos presentes que estiverem ali. Portanto, esse percentual baixo fará com que a minoria decida pela maioria. Sim. E aqueles que não estiveram presentes no dia da Assembleia não poderão reclamar depois que eles não estavam e, portanto, eles não votaram. Por quê? Porque a minoria decidiu pela maioria. O Wagner do São João pergunta: qual a diferença entre condomínio e associação de moradores? Na verdade, condomínio está definido no Código Civil. Condomínio é o local que é um bem imóvel onde as pessoas vivem em conjunto, com regras, com frações ideais divididas, né? E isso é a formação de um condomínio. Está bem claro, bem definido no Código Civil. A associação de moradores é uma coisa completamente diferente. A associação de moradores, as pessoas, muitas vezes descontentes com a forma como o condomínio é administrado, eles se juntam em associação, muitas vezes até não regularizado, né, com CNPJ, etc. e tal. E aí eles se auto-intitulam uma associação para tratar da vida em condomínio. Tem que tomar cuidado porque isso causa muitos problemas, porque essas pessoas tendem a não respeitar as regras, não que eu esteja condenando a associação. A associação muito bem montada, muito bem organizada, com regras, ela tende a colaborar com o condomínio. Mas muitas vezes ela tende a dividir o poder dentro do condomínio. Disputar. Suprimir, exatamente, disputar e suprimir o poder do síndico. Não sei se você tem essa informação, César, aproximadamente quantos condomínios e quantos condôminos nós temos em Guarulhos? Eu não tenho essa informação. E tem crescido muito nos últimos anos, né? Ou seja, o Renato do Grupo Uva, ele tem uma dúvida aqui. O que fazer, acho que é com relação à questão de barulhos em condomínio. Tá. O que fazer em caso de vizinhos que reclamam indevidamente de outros vizinhos? Ele fala que as cobranças são exageradas e sem fundamento. E ele pergunta qual a postura do síndico ou da administradora. Bom, vamos lá. Toda vez que se tem um problema dentro do condomínio relacionado a barulho, é muito importante que se providencie uma prova, uma forma de realmente demonstrar que está havendo problema. Existe um fato que eu pude constatar, até porque eu também, hoje não moro mais em condomínio, mas tenho apartamento, enfim, é que a qualidade das obras caiu muito. Então, hoje em dia você tem obras, condomínios, prédios de apartamento com espessuras de laje no mínimo necessário, aprovado pelas regras de engenharia. Então isso permite que haja uma péssima solução no que diz respeito à parte acústica. Então qualquer moeda que cai no apartamento do lado ecoa lá embaixo. Detalhe, às vezes você, em razão da qualidade da obra, você está fazendo um furo no apartamento 60 metros distante e abaixo, dá a impressão que é na tua cabeça. Então começa a haver esses conflitos. É o de cima, mas não é. Ele está refletindo um barulho que está vindo de baixo. Então é muito bom, por exemplo, começou a haver o barulho, chama o segurança na portaria, né? Olha, vem cá, vem aqui no meu apartamento. Ele vai comparecer, ele vai aguardar que seja repetido o barulho, vai constatar para que não haja esse problema, essa coisa não é indevido, não é indevido. E o posicionamento do síndico sempre que for constatado que de fato está havendo barulho excessivo, ele deve primeiro entrar em contato com o morador barulhento, né? Olha, está acontecendo isso, está havendo a reclamação. Posteriormente, se não surtir efeito, mandar advertência. E por fim, se for o caso, até multa. A multa, então, no último caso. Exatamente. César, vou te pedir uma parte, vamos para um rápido intervalo. E você que ainda não participou, nós estamos aqui com o advogado César Sansoniuk, especialista em questões condominial. Isso. E mande o seu WhatsApp para cá, o 995076900. César vai responder as suas dúvidas. Voltamos em um minuto.
7 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o advogado César Sansoniuk, respondendo a questões sobre conflitos na questões de condomínio, né, César? Condomínio. E para você que tem alguma dúvida, que tem alguma sugestão, mande aqui a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 995076900. Está meio congestionado agora a nossa linha, muitas mensagens chegando, mas continue tentando. Chegando aqui, nós vamos repassar diretamente para o César. Bom dia, Najara. Bom dia a todos. Bom dia, Najara. César, a Luciana, ela quer saber o problema do cigarro. No condomínio dela, os vizinhos de cima, do lado e de baixo fumam nas varandas e o cheiro vai para dentro do apartamento dela. Há alguma notificação que possa ser aplicada ou é só questão de bom senso e educação dos moradores? Vamos lá. Bom, lógico, existe uma regra federal, na verdade, uma lei federal que proíbe o fumo em locais fechados. E em condomínio não é diferente, o fumo é proibido. Agora, lógico, dentro da unidade habitacional autônoma, as pessoas, os fumantes, têm o direito de fazer uso da sua unidade. O que é muito comum que eles acabam indo fumar nas varandas, né? Nas sacadas. E isso acaba criando esse tipo de problema, conforme você disse, do retorno da fumaça para as outras unidades. E há até quem jogue a cinza, né, pela varanda, quando não, joga a bituca pela varanda. Lógico, a cinza, a bituca pela varanda é uma questão de fiscalização, advertência e multa. A fumaça que retorna para a unidade habitacional do vizinho é uma questão de bom senso. É uma questão de parar, de conversar, de dizer, olha, está retornando, isso não está bacana. E o síndico vai administrando isso através de um bom bate-papo, às vezes reunindo esses moradores, para tentar fazer com que prevaleça o bom senso. Não prevalecendo o bom senso, então ele vai ter que começar a aplicar as regras, né? E se for o caso, muitas vezes existe uma regra em condomínio que as pessoas desconhecem, que é o morador, que ele não é um exemplo. Então, muitas vezes você não tem uma regra específica para multá-lo, se for o caso, mas ele pode receber uma multa. Vai me faltar novamente a palavra. Existe um termo aqui que é um morador, aquele que não respeita regras. Ele pode ser multado por não respeitar regras de uma maneira geral. Vai me faltar o termo, na hora que eu me lembrar eu digo. Mas a princípio é uma questão de bom senso. Tá, mas nesse caso específico, César, uma área comum para fumantes não resolveria ou não se enquadra na questão de condomínio? Na verdade, a lei federal não permite, né? Agora, naturalmente, se em assembleia os moradores resolverem criar o chamado fumódromo, né? Um local que não atrapalhe a vida dos outros moradores, que não congestione a passagem dos moradores, que essa fumaça ou esses detritos venham a incomodar os vizinhos mais próximos, é uma questão de a Assembleia decidir, tá? Perfeito, né, Gera? Certo. E moradores inadimplentes, eles têm direito de decidir em Assembleia alguma coisa ou não? Vamos lá. Aí a gente começa a enveredar por uma área muito interessante que seria a inadimplência dentro do condomínio, né? A inadimplência das cotas condominiais é algo que vai minar toda a vida do condomínio. Por quê? Porque ela tira do condomínio as possibilidades de avanço, de novas tecnologias, de implantação de coisas boas. A sua pergunta tem a seguinte resposta. O morador que está inadimplente, ele vai ser convocado para as assembleias para decidir. Ele pode até comparecer, ele pode até levantar a mão, fazer perguntas, etc. e tal, mas no momento de votar especificamente, por ser inadimplente, ele não terá direito a voto. Essa é a regra. Mas, César, eu já vi em alguns condomínios, por exemplo, ser afixados listas de inadimplentes. Isso tem respaldo legal? Não, não. O síndico ou os seus subordinados que fizerem esse tipo de coisa, eles estão sujeitos às penas da lei, né? Mas aí no mesmo caso, numa assembleia, por exemplo, a pessoa está inadimplente, na hora de votar ela é impedida. Também não há algum... Constrangimento? Não, absolutamente. Que na verdade, toda vez que isso vai ocorrer, antes de iniciar a assembleia, já as pessoas têm que fazer uma assinatura num livro de presença e já são orientadas neste momento, para evitar constrangimento, ele já é orientado de que ele não terá direito a voto. Até porque o voto tem sido feito da seguinte forma: a pessoa chega, assina e recebe um cartão. O mais comum é receber um cartão, né? Esse cartão, durante as votações, será levantado. Sim ou não?
né? Então aquele que chega é inadimplente, assina a presença, ele não recebe o cartão. Portanto, ele está livre desse constrangimento. Perfeito. Ô César, um outro assunto bastante recorrente com relação a animais em condomínio. Isso também é definido por assembleias? Sim, vamos lá. Gente, animais em condomínio. Animais em condomínio também é outra coisa que dá muito pano para a manga, né? Animais em condomínio. Então, é bom deixar claro o seguinte. Num primeiro instante, lá nos primórdios, proibia-se animais em condomínio. Na medida em que evoluiu a vida condominial e os condomínios, foram surgindo regras. Inicialmente, jurisprudências dos tribunais, né, que diziam que o cachorro, o cão, ou o gato, ou o animal de estimação de pequenez, ou seja, de tamanho pequeno, ele é tolerável, né? E aí as regras condominiais, os regulamentos internos foram sendo preparados para atender essas jurisprudências, etc. e tal. Preparados por quê? Para delimitar a forma de como o proprietário de um pet, né, assim que se diz, deverá agir dentro do condomínio. Então veja bem, dentro da sua unidade, um cachorro pequeno, normalmente no regulamento interno vai dizer como é que vai ser o local de passeio, como vai fazer, que elevador vai utilizar, em caso de sujeira como é que vai fazer, se for um cão antissocial, de que maneira o dono, o proprietário vai ter que se comportar com esse animal, enfim, regulamento interno, cão é permitido desde que não incomode os vizinhos. Cães guias de deficientes visuais, geralmente eles são de um porte um pouco maior, César. Há exceções nesse caso? Sim, lógico. Não faz muito tempo, traçando um paralelo, né? No estado de São Paulo existe uma advogada, ela é cega, e ela costumava pegar o metrô. E dentro do metrô, uma vez ela foi barrada porque não era permitido. Então, a partir daí, surgiu também entendimentos de que o cão-guia, ele não é simplesmente um cão, né? Ele é um auxílio, ele é um instrumento para conduzir aquele ser que tem aquela deficiência. Então, dentro do condomínio, também o cão-guia será visto de uma forma diferenciada. É lógico, contudo, há que se respeitar as questões das fezes, da urina, etc. e tal, né? A questão, eu acho que é até um pouco polêmica, das câmeras de segurança. Há alguma delimitação de onde elas devem ser instaladas? Pode colocar em todos os lugares do condomínio ou não? Olha, veja, as câmeras de segurança, elas existem para transmitir sensação de segurança para todos nós que vivemos em condomínio. É lógico, elas nunca jamais poderão ser instaladas em posições que limitem a sua intimidade dentro da sua unidade habitacional. Agora, nas áreas comuns, nos corredores, nas garagens, é livre a utilização. Piscinas, academias? Piscinas, então, piscinas. Por exemplo, num dos condomínios que eu administrei, eu tinha uma câmera não necessariamente voltada para o ambiente da piscina, né? Mas ela acabava abrangendo. E ela foi fundamental para sanar problemas que tínhamos na piscina. Pessoas que chegavam bêbados na madrugada, invadiam a mureta da piscina e nadavam com calça jeans, aquela coisa toda. Então foi fundamental. Agora, desde que não tire a privacidade das pessoas, não há por que não ter esse instrumento para melhorar a segurança e a aplicação das regras. Um outro assunto bastante interessante com relação a condomínios também, esse não acho que não tanto divulgado, César, com relação à vistoria do gás encanado. Há alguma legislação hoje que obriga que em determinado tempo isso seja feito ou não? Vai de acordo com o condomínio, o síndico que define esse período? Não. Lógico, nós temos regras específicas como a que você está dizendo, existem em alguns municípios. Guarulhos, eu sinceramente não conheço. Eu sei que a cidade de São Paulo tem regra específica para tubulação de gás. Salvo engano, Campinas ou Jundiaí também tem regra específica para tubulação de gás. Tubulação de gás faz parte de um item específico na hora de renovação do AVCB. A gente sabe que o AVCB é um auto de avaliação do Corpo de Bombeiros, né? Deve ser avaliado e aprovado
a cada tempo, salvo engano, de 2 em 2 anos. Há lugares que é a cada 3 anos. Então, a tubulação de gás é um item a ser verificado pelo Corpo de Bombeiros. De que forma? O condomínio, para a renovação do AVCB, ele tem a necessidade de ter vários certificados de parte elétrica, de para-raio, enfim, iluminação de emergência e laudo de estanqueidade do gás. É um certificado fundamental e é pré-requisito para a renovação do AVCB. Portanto, no que diz respeito à tubulação de gás, laudo de estanqueidade no momento da renovação do AVCB. Voltando um pouquinho na questão da inadimplência, o Rodolfo quer saber como cobrar o condomínio dos moradores em atraso. Pode ser avisado a todos do débito? Como que é feito isso? Então vamos lá, são duas coisas que a gente tem que distinguir aqui. Primeiro, todo tipo de exposição de um morador no que diz respeito à sua vida financeira, isso esbarra na responsabilidade civil, né? Você está expondo. Normalmente o sujeito que atrasa, ele tem lá suas razões, né? E ele será cobrado no momento oportuno. Então todo tipo de lista, né, de informação, de informativos que se entrega por escrito a cada unidade, que contenha a unidade inadimplente, gerará responsabilidade civil do síndico ou de quem fez essa exposição. Portanto, isso não se faz. Lógico que o síndico, o conselho diretivo do condomínio, o subsíndico, eles têm acesso a essas informações, mas eles têm que ter responsabilidade de não expor estas pessoas. A segunda parte da pergunta era? Ele pode avisar as pessoas, como que deve ser avisado esse débito? Ele avisa diretamente a pessoa, ele espalha, que no caso não, normalmente você tem uma prestação de contas, essa prestação de contas, nos moldes atuais, hoje tudo é muito mais evoluído, a gente tem a informática que colabora bem. Existem grupos, através das administradoras, que prestam contas mensalmente. Aliás, em alguns casos até diariamente, com documentos em formato PDF. Então hoje compramos um pacote de prego, no dia seguinte a nota fiscal já está em formato PDF no site da administradora e aquilo vem prestando contas dia a dia. No final do mês, então ali um balancete vai dizer, olha, arrecadamos tanto, gastamos tanto com isso, com aquilo outro, e existe aqui também um montante de inadimplência, sem dizer quem é. Né? Então existe aqui tantos reais de inadimplência nesse mês. Certo. César, um problema que tem crescido muito e é a questão de segurança pública, mas que está entrando nos condomínios é a questão das drogas, muitas reclamações. O que o morador e principalmente o síndico deve fazer quando ele entender que a situação já extrapolou todos os limites razoáveis? É um caso de polícia? É um caso de polícia, é um caso de polícia. Lamentavelmente, como eu disse no início dessa matéria que vocês estão produzindo hoje, independente do padrão do condomínio, seja ele de classe alta, média ou baixa, a gente tem todo tipo de problema em qualquer tipo de condomínio. E questão de drogas é uma questão de polícia. Mais alguma? A Marisa, que é a nossa ouvinte da Vila Galvão, ela quer saber qual a atitude que a síndica deveria ter tomado quando o inquilino faz um gato na energia, sendo que o proprietário pediu corte por falta de pagamentos em todos os sentidos. Esse inquilino não paga nada. Até no condomínio. E ela mandou algumas fotos para nós. Ele realmente fez um gato. Ele puxou energia da luz de segurança. E não é um gato de raça. Então vamos lá. Existe aí, a gente vai ter que dar uma diferenciada. Muitas vezes o sujeito que teve a energia cortada, ele pode ir lá arrebentar o lacre num lugar que é onde ficam os medidores. Sim. Que habitualmente só tem acesso os funcionários do condomínio, mas ele sempre dá um jeitinho de entrar, ele arrebenta o lacre, faz o gato do fornecimento da empresa que fornece energia elétrica para o seu apartamento. Isso é um problema. Isso é um problema também que gera responsabilidade e, enfim, quem vai buscar responsabilizar esse sujeito é a empresa que fornece energia elétrica. Neste caso que você está demonstrando aí através da fotografia, o sujeito teve energia cortada e tirou um gato da energia da área comum do condomínio. Como ele fez um gato da área comum do condomínio, ele é responsável por aquele dano causado no condomínio. Então, primeiro, será cobrado dele um determinado valor a ser especificado por um grupo de pessoas em assembleia, e ele deverá
deverá, pelo ato que ele cometeu, ser multado para responsabilizá-lo pelo dano que ele está causando ao condomínio. Então é multa. Ele teve acesso a uma parte elétrica do condomínio, da área comum, para poder tirar vantagem. Então é multa. E gato não é multa só no condomínio não, viu? César, o assunto é interessante, gera muitas dúvidas, mas infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria que você desse as suas considerações finais, principalmente para aqueles novos moradores de condomínio. Bom, vamos lá. Primeiro quero agradecer o convite. Obrigado. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, dizer que eu sou ouvinte, ou enfim, diariamente, se vocês perceberem por aí, eu estou sempre ali conectado. Sobre condomínios, eu diria o seguinte, regra, pessoal, o negócio é regra. Regulamento interno existe para ser respeitado. Toda vez que o regulamento interno não for respeitado, o síndico poderá chamar a atenção através de uma simples advertência e, se houver reincidência, multa. E se houver reincidência novamente, multa e muitas vezes dobrando o valor. A palavra que me fugiu agora há pouco é responsabilidade, né? Multa por comportamento antissocial. Então você não pode multar o cachorro, mas você pode multar o morador por comportamento antissocial, né? Então, novamente dizer, para finalizar de minha parte, regulamento interno, convenção, regras. Para viver bem em condomínio há que se respeitar regras. Respeitando regras, a vida segue e todos vivem bem. Obrigado, César. 7 horas e 52 minutos, voltamos em 1 minuto.